Boa tarde a todos, sejam então bem-vindos a este especial informação dedicado aqui ao Covid-19. Uma vez mais reunimos aqui em estúdio com as devidas distâncias a doutora Fernanda Santos, que é delegada de saúde do nosso Conselho responsável pela saúde pública no litoral alentejano, e o doutor Nuno Mascarenhas, que é o presidente da Câmara Municipal de Sines. E começando aqui pela Câmara Municipal, boa tarde, Sr. Presidente. Há aqui reforço durante estes últimos dias da limpeza de ruas, de algumas instituições. O que é que a Câmara tem feito nestes dias? Boa tarde, doutora Fernanda Santos, o Joaquim e o Filipe e todos os ouvintes da Rádio Sines. De facto, desde a última vez que aqui tivemos, a Câmara tem tomado uma série de iniciativas que visam, sobretudo, reforçar a aquisição de EPIs e também da limpeza urbana. No reforço dos EPIs, a Câmara recebeu já uma parte significativa de máscaras cirúrgicas para fazer face às necessidades das instituições do Conselho. Portanto, esta entrega foi feita pela CIMAL, a Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral. Tivemos também a oportunidade de reforçar o número de aquisição de camas para colocar não só no pavilhão da Junta de Freguesia, que servirá como apoio no caso de ser necessário, e também para colocar algumas também no pavilhão multiusos, que numa eventualidade de ser necessário reforçar não só o número de elementos das forças de segurança, como também de elementos da área da saúde. Portanto, temos disponibilidade de um ginásio devidamente equipado. Através da ADRAL também adquirimos cerca de 800 viseiras. Algumas já foram entregues, vamos entregar ainda esta semana à Santa Casa da Misericórdia de Sines, e temos vindo a entregar a várias entidades, naturalmente, que necessitam delas. A própria Comissão do Carnaval, que tem estado a trabalhar na confecção de uma série de máscaras, a Câmara acabou por também adquirir tecido para fornecer à Comissão, visto que o trabalho é um trabalho meritório e queria registar, naturalmente, com muito agrado. A nível de medidas de higiene, temos, naturalmente, feito a atividade comum de recolha de lixo. Iniciámos, durante o dia de ontem, também a lavagem e desinfecção dos contentores do lixo. Portanto, é um trabalho que é programado, mas, neste caso, antecipámo-lo com vista a ter melhores condições de higiene. Continuamos também com a desinfecção do espaço público, apesar de nos últimos dias termos tido bastante chuva, naturalmente é uma medida que se impõe. E também tomámos a opção de adquirir uma nova viatura para a desinfecção das ruas, uma viatura que já há algum tempo estava sinalizada, mas que agora, face a estas necessidades, resolvemos adquiri-la. Tomámos também outras medidas, nomeadamente no reforço do funcionamento do próprio Mercado Municipal de Sines. Estamos a limitar o número de pessoas que devem estar junto às bancas, nomeadamente de fruta e legumes, colocando barreiras para limitar a transposição dessas mesmas barreiras, e amanhã estarão também disponíveis luvas descartáveis para que as pessoas, quando querem tocar nos vegetais, nos legumes, nas frutas, possam utilizar a luva obrigatoriamente. Ou seja, não há necessidade das pessoas tocarem nas frutas e criarem algumas situações que não são bem vistas por os outros utilizadores do mercado. Isto é uma medida que visa, obviamente, minimizar também o contágio. Estas medidas, naturalmente, que têm um objetivo, minimizar o possível contágio e também fazer com que as pessoas estejam mais à vontade, se sintam mais seguras, não abrandando, obviamente, as questões que são importantes, que é o ficar em casa, mas naturalmente tomamos estas medidas visando sempre minimizar o número de casos que eventualmente possam ser positivos em Sines. Esperemos que isso venha a acontecer, mas naturalmente sempre em articulação com a nossa delegada de saúde, a doutora Fernanda Santos, porque é para isso que estamos a trabalhar neste momento. Presidente, em relação à Páscoa, parece-me que a população cumpriu aquilo que lhe era pedido e ficou em casa, algumas pessoas a passear nas ruas, mas muito pouco, um bom comportamento da população. Sim, por hábito, a população de Sines acata aquilo que são as decisões, e numa situação destas, onde naturalmente está em causa a saúde pública, as pessoas cumpriram na sua generalidade. Tive a oportunidade de sair uma ou duas vezes durante esse período e não se via muitas pessoas na rua, o que é um sinal positivo e que naturalmente nos deixa também com algum conforto para fazer face àquilo que aí vem. Obrigado. Agora falamos então com a doutora Fernanda Santos. Doutora, boa tarde e bem-vinda uma vez mais.
Temos apenas 2 casos em Sines, continua a ser muito bom, e temos casos recuperados no litoral alentejano, o que é aqui de destacar, não é? É verdade. Nós neste momento temos 3 casos recuperados no litoral alentejano. Boa tarde a todos, primeiro, e boa tarde a todos os que nos estão a ouvir também e que ocupam um bocado o seu tempo também a ouvir o que nós temos para dizer. Temos realmente 3 casos recuperados no Alentejo Litoral. Temos outros 2 em vias de recuperação porque as primeiras análises já deram negativas e, portanto, nós somos obrigados a fazer uma segunda análise para confirmar. Só ao fim de 2 análises negativas é que nós podemos dar como alta, portanto, curado, e, portanto, esperemos que tenhamos mais nos próximos dias. Neste momento temos 33 casos no Alentejo Litoral, o que é bom, é muito bom, é aquilo que é expectável e nós estamos a conseguir dar resposta a estes casos. Temos 434 casos suspeitos, porque aumentámos muito o número de colheitas e de amostras. Temos 285 negativos, aguardam resultado neste momento 113. Temos os 3 recuperados que falei e temos cerca de 130 pessoas em vigilância pelas autoridades de saúde. Portanto, acho que é um bom indicador. Isto, como nós estávamos a pensar que era importante que houvesse uma subida gradual dos infectados para nós também podermos responder. Portanto, acho que sim, acho que são boas notícias. Claro que isto não vai ficar por aqui, não é? Mas não temos nenhum caso preocupante, uma situação preocupante, já que muitas pessoas foram importados, não é? Não, nós temos os casos de importados todos identificados. Temos várias vias de transmissão. Temos 2 da Argentina, cerca de 4 dos Emirados Árabes, 5 de Espanha, 2 de França, 1 da Índia, 2 de Lisboa, importados de Lisboa, que vieram para o Alentejo Litoral e que estavam positivos, e temos 2 casos neste momento em investigação epidemiológica. E estas pessoas estão isoladas, não é? Sim, as pessoas estão isoladas e os seus contactantes também estão isolados durante 14 dias, portanto estão devidamente confinados. A intenção é essa, a intenção é que nós consigamos conter na comunidade e é isso que nós estamos a fazer. Por isso nós fazemos uma vigilância muito apertada, tanto dos casos como dos contactos. Para que as pessoas tenham noção disso, apenas há 3 pessoas no hospital, doutora, continua a ser, já teve 4, Sim, já agora há 3 pessoas no hospital e apesar de haver 3 pessoas no hospital, são boas notícias, porque só uma delas é que justifica o internamento. As outras 2 pessoas estão no hospital ainda por razões sociais, porque não têm um sítio onde possam fazer um isolamento adequado. E, portanto, essas 2 pessoas estão estáveis, estão bem, estão no hospital, mas poderiam já estar na comunidade, se tivessem um local para onde ir. As câmaras municipais, todas elas abriram espaços, a Câmara de Sines abriu, a Câmara Municipal de Santiago abriu agora junto ao hospital. Doutor, isto são boas notícias e são espaços importantes, não é? Mas nenhum deles está a ser utilizado. São boas notícias não serem utilizados, mas são boas notícias que eles existam. Também porque tem havido um grande trabalho com as autarquias, com as autoridades de saúde e em colaboração com os presidentes de Câmara e com as autarquias, com a Proteção Civil e com outras entidades que são forças importantes e forças vivas da comunidade. E conseguimos espaço nos 5 concelhos. Ou seja, os 5 concelhos têm vários espaços que são coordenados pelas autarquias e pela Proteção Civil e que puseram à disposição da saúde também, se for necessário. Neste momento temos ao lado do Hospital do HLA um espaço cedido pela Caixa Agrícola, em parceria também com a Câmara, e que é um lugar ótimo para, se houver necessidade, de fazer um hospital de segunda linha. E, portanto, é isso que nós estamos a preparar neste momento. Doutora, em relação à população, e também a população, está satisfeita com o comportamento que tivemos na Páscoa? Muito satisfeita, muito satisfeita. Acho que as pessoas ficaram mesmo em casa, acho que as pessoas mantiveram a distância, acho que foram ao supermercado calmamente fazer as suas compras, e eu também tive que ir ao supermercado, porque já não ia às compras há quase um mês e não tinha tempo, e então também tive que ir ao supermercado e vi que as pessoas foram muito pouco tempo e tiveram realmente muito cuidado. Acho que foi um exemplo de cidadania e de civismo, a população de Sines. É isso. Por isso é que temos poucos casos, doutora Bessa, aqui. Também por isso, acho que tudo contribui, não é? As pessoas não estarem na rua, não furarem o cordão e não arranjarem pretexto para estar permanentemente em confraternização com os outros e em contacto próximo com os outros, é muito bom que isto aconteça assim e acho que tudo isso contribui, como é óbvio. Doutora, em relação às máscaras, devemos usar as máscaras ou não devemos usar? Eu acho que devemos, eu estou muito de acordo com aquilo que diz a Direção-Geral de Saúde. Devemos usar a máscara quando ela é indicada, devemos usar a máscara em sítios fechados, devemos usar a máscara em sítios onde não é possível manter distanciamento. Aí devemos usar a máscara, acho que sim. Por exemplo, às compras, devemos levar? Sim. Eu, por exemplo, fui às compras agora, eu sabia que ia estar em contacto com outras pessoas, fui às compras e coloquei a máscara. E desde que eu não possa garantir que tenha algum distanciamento dessas pessoas, eu tenho que usar a máscara. Não podemos esquecer que também temos que lavar as mãos,
Não é? Não podemos tocar em tudo o que é sítio, não é? Cuidado com a fruta, como dizia há bocado o Sr. Presidente, e cuidado com os objetos em que se toca. Portanto, temos que ter cuidado e temos que higienizar-nos o mais possível, higienizar as superfícies. A máscara, quando há necessidade, quando nós não podemos garantir que há um distanciamento que seja de segurança. Doutora, em relação às máscaras, não há muitas à venda, pelo menos eu não consegui encontrar, mas as pessoas podem fazer em casa, não é, doutor? As pessoas podem fazer em casa, mas nunca uma máscara feita em casa com um equipamento e com um material que não é recomendado e que não tem a gramagem suficiente para servir de filtro, também pode não servir para nada. Pode servir para acumular poeiras e para acumular micróbios, não é? E para acumular aquilo que nós não queremos que acumule. Portanto, vão sair máscaras. A Direção-Geral de Saúde, com o Ministério da Saúde, fez uma parceria com várias entidades e várias empresas e indústrias portuguesas, e eles vão fazer máscaras, aquilo que são máscaras comunitárias. E, portanto, essas máscaras rapidamente vão estar ao dispor de todas as pessoas. Há muitas costureiras que estão a fazer, doutora, já vendem no Facebook a 3,5€. Essas máscaras são recomendáveis ou não, doutora? Eu não conheço a gramagem dessas máscaras, não sei. Não conheço a gramagem das máscaras, só se conhecesse a gramagem, não sei. Há tecidos de todo o género, de todas as qualidades, e portanto são muito bonitas, é verdade, eu já vi algumas lindíssimas, até dá vontade de usar, mas daí a serem úteis ou servirem para o fim a que se destinam, eu não sei. Não sei porque não conheço o material. O importante é comprar aquelas que são... Eu acho que sim, acho que sim. Manter a distância, comprar os certificados, manter a distância, é importante. Aquilo que nós estamos a fazer aqui, 2 metros de distância. Doutora, recomendações, o que é que nos pode dizer? Passear o cão poucas vezes, os cães estão a ficar magros. Né? Passear o cão poucas vezes, mas a população de Sines tem feito isso. Sim. Portanto, acho que tem sido muito bom e tem sido um grande exemplo de cidadania. Ter cuidado com o distanciamento social, com a limpeza das superfícies, como é óbvio. Nós vamos ter que voltar ao trabalho um dia destes todos, porque a nossa economia não vai aguentar, a economia mundial não vai aguentar este isolamento eterno, não é? Portanto, é óbvio que quando nós voltarmos outra vez a contactar uns com os outros, voltamos diferentes, temos que o fazer de maneira diferente, não podemos fazer como fazíamos antigamente, e vamos ter que nos infectar, ou seja, vai haver mais infecção, como é óbvio, vai ter que haver, quando nós todos saímos de casa e quando todos começarmos a trabalhar e todos começarmos a contactar uns com os outros, vai aumentar, e portanto vamos ter mais casos seguramente positivos. É importante que esses casos sejam de uma forma lenta e de uma forma gradual, que é para nos dar alguma garantia que também poderemos responder. E para criar imunidade de grupo, nós também temos que criar uma imunidade de grupo, que possa responder ao que vem a seguir. Nós não sabemos quais vão ser as outras vagas, nem o que é que vai acontecer. Isto é um vírus novo, sabe-se muito pouco, não é? E nós não sabemos, vamos ter um próximo inverno, não sabemos se teremos vacina nessa altura. Os israelitas dizem que sim, que garantem uma vacina até ao início do próximo inverno. Vamos ver. Até lá? Até lá, mantenham a distância. lavem as mãos com muita frequência, cuidado com as superfícies e mantenham a distância, é o mais importante. Obrigado, doutora. Sr. Presidente, em relação a si, esta semana recebeu um telefonema especial, não foi? É verdade. Do Presidente da República. É verdade, o Sr. Presidente da República teve a oportunidade de me ligar para saber o ponto da situação, como se encontrava, portanto, o problema do coronavírus em Sines. Foi um telefonema interessante, naturalmente. É sempre importante receber um telefonema por parte de alguém com a importância do Sr. Presidente da República, o mais importante magistrado da nação. E, naturalmente, falámos sobre a situação, que no caso de Sines tem apenas 2 casos, das medidas que tomámos e, naturalmente, também a articulação que tem sido feita com as entidades locais e regionais. Naturalmente que para o Sr. Presidente da República foi importante perceber que no caso de Sines as coisas estariam controladas, ao contrário de muitas outras zonas do país. Para ele, obviamente, era importante que todos os casos fossem como o de Sines. E foi de facto muito interessante, e a forma como o Sr. Presidente se dirigiu e também num gesto que é importante, e também desejar, obviamente, tudo bom a todos os sinienses, fica sempre bem, e registro naturalmente com agrado este telefonema, que foi sem dúvida importante. Ele ligou também a outros presidentes. Temos aqui um presidente também que gosta de estar muito perto das populações, e neste caso dos autarcas que representam essas populações. Sim, porque ele também tem consciência que os autarcas são as pessoas que estão mais próximas das populações, e isso leva-me por vezes a falar também de outras
outras questões, quando nós falamos, por exemplo, em números, quando falamos nos números que saem da Direção-Geral de Saúde e os outros números que os autarcas dão, quer dizer, nós temos que estar junto das pessoas, temos que saber como lidar com as pessoas, o que fazer para melhorar o bem-estar das pessoas. E naturalmente que o Sr. Presidente tem consciência disso, quer dizer, não é ligando para um Ministro ou para um Secretário de Estado que ele vai saber o que é que se passa no litoral alentejano, portanto, e isso naturalmente que é importante. Isso leva-me àquela questão que também referíamos há pouco em off, que tem a ver com os números. Naturalmente, para nós, o mais importante é articular com a entidade local de saúde, neste caso com a doutora Fernanda Santos. Tudo aquilo que vem, naturalmente, à comunicação social, que vem a público, são números importantes que nós respeitamos, mas a realidade é outra. Nós sabemos que no caso de Sines, o relatório da Direção-Geral de Saúde sistematicamente aponta como quatro elementos positivos, que não correspondem efetivamente à verdade, ou seja, nós aqui no Conselho de Sines temos tido 2 pessoas apenas com positivas. Não quer dizer que noutro sítio do país não possa existir alguém que tenha uma residência fiscal em Sines e que tenha acusado positivo, mas desconhecemos. Agora, o importante é percebermos que há aqui apenas 2 pessoas, que não têm aumentado o número de casos, e isso faz com que também possamos articular de outra forma, tendo conhecimento desses números. Portanto, para nós o mais importante é trabalhar no terreno com as pessoas e não entrar aqui em polémicas, porque Até naturalmente... porque para apoiar é preciso saber quem são, onde é que estão, não é? Claro, é evidente. Para nós, autarcas, mais importante do que saber onde estão, e isso é mais uma competência, naturalmente, da doutora Fernanda Santos, porque tem que fazer o contacto direto com essas pessoas. Para nós, o importante é saber que não há um aumento de casos positivos, portanto, que as coisas estão controladas, porque... se naturalmente existir uma situação dessas de aumento repentino, teremos, obviamente, que tomar outras medidas muito mais drásticas. Até o momento não se justificou, portanto as coisas estão controladas e nós temos procurado, naturalmente, trabalhar também com outras instituições, há pouco não referi, mas temos também feito desinfecções noutras instituições do Conselho que são importantes, nomeadamente na Gralha, Cerciagro, nos próprios bombeiros voluntários, portanto temos tido esse cuidado, porque é uma forma de minimizar o risco naturalmente associado a essas entidades que trabalham com pessoas mais velhas, pessoas com problemas de saúde, que dão resposta todos os dias a doentes, como o caso dos bombeiros. Portanto, temos de ter aqui algum cuidado e um tratamento privilegiado para com essas instituições, e é isso que vamos fazer nos próximos dias. Vamos fazer também esse trabalho com a Santa Casa da Misericórdia de Sines. Portanto, há aqui um trabalho ainda importante para ser feito de forma a minimizar os impactos negativos que obviamente podem advir numa situação de agravamento da pandemia. Doutor. Sim, essa discrepância que o Presidente falava tem a ver com o sistema de registro. O sistema de registro que a Direção-Geral de Saúde utiliza para fazer o seu boletim nacional é um sistema de registro de notificação obrigatória, que é o SINAV. E no SINAV está a residência da pessoa. Ou seja, onde a pessoa está registada como residente, o que nem sempre corresponde à verdade. Sim. E estes 2 casos de Sines são pessoas que já não moram cá, mas que mantêm a residência aqui, tanto que não estão a ser acompanhadas por nós, estão a ser acompanhadas por outros colegas, por outras autoridades de saúde e por outros colegas. É esta a discrepância, porque nós mandamos e reportamos os nossos dados diariamente às 8h30 da manhã para a ARSA, para Évora, diariamente, porque esses dados são os dados que vão alimentar depois também as folhas de registro da Direção-Geral de Saúde. Mas como a Direção-Geral de Saúde começou a perceber que havia no país algumas discrepâncias entre aquilo que recebia e entre aquilo que era do SINAV, assumiu e fez bem, tinha que decidir o que fazer, assumiu muito bem que só aceitava e só punha no seu boletim os registros do SINAV. Portanto, isto fez com que realmente as outras pessoas que estão no SINAV com uma determinada residência, mas que já não estão lá, contabilizassem para aquele conselho. É esta a Em razão. Grândola temos uma situação ao contrário, que é, estão 7, a Direção-Geral tem 7 e são 10, não é? Exatamente. Ou 11, aliás, são 11. Exatamente. Doutor, esta semana também, e aproveitando de estar aqui, tivemos boas notícias do lar da terceira idade, os funcionários fizeram testes, não foi? E deu negativo a todos. Sim.
Portanto, Sim. boas notícias também por aí. Sim, sim, também. Nós consideramos que não devemos fazer testes indiscriminadamente nos lares. Não há transmissão comunitária ativa. Isto é uma coisa, é uma decisão que foi consultada com as outras autoridades de saúde do Alentejo Litoral e consultada com os presidentes da Câmara no âmbito da CIMAL. E, portanto, achamos que não tem sentido estarmos a fazer testes indiscriminadamente, porque nada nos garante que amanhã as pessoas fazemos um teste hoje, amanhã a pessoa pode se infectar. O que é importante fazer, e é importante ter em consideração, é que o lar tem que funcionar como uma comunidade fechada. Ou seja, as pessoas não podem entrar e não podem sair. Só entram aqueles que são estritamente necessários e aqueles que fazem parte dos próprios profissionais do lar. E é isso que nós estamos a fazer neste momento. Portanto, estamos a testar alguns profissionais de lar. E aqui todos estão a cumprir Tudo. bem, doutor? Tudo muito bem. E o lar está a funcionar muito bem porque o lar teve tempo para se adaptar, tem umas instalações muito boas, tem uma boa equipa à frente do lar, o senhor provedor tem tido muito cuidado com isso e a sua equipa, e tem feito com que os próprios profissionais estão em casa, alguns durante um tempo, voltam e são sempre os mesmos, que é para não haver hipótese, é aquilo que nós chamamos a rotatividade em espelho, portanto, estão uns e depois estão outros, que é para diminuir a hipótese de haver infecção no lar e de entrar alguém infectado no lar. Embora nós não tenhamos transmissão comunitária ativa em Sines. Doutor, em relação ainda a fazer, as pessoas, por exemplo, nas redes sociais escrevem muito que devia-se fazer mais testes, mas se não preciso, estou a ocupar o lugar de, se calhar, de quem precisa, não é? E depois temos uma lista no laboratório à espera de fazer a análise de pessoas que nem sequer têm... As pessoas só devem fazer teste nesta fase. Eu não estou a dizer que não haja uma fase seguinte que isto não possa acontecer, porque as coisas vão mudando. Sim. Mas nesta fase só devemos fazer quando há indicação para se fazer. Porque nós não temos transmissão comunitária ativa, como eu disse, e tenho vindo a repetir isto várias vezes porque isto é importante. E, portanto, não tem sentido estarmos a fazer testes indiscriminadamente. E não tem sentido fingir que temos tosse para fazer um teste. Porque uma pessoa pode fingir que tem tosse, dizer que tem tosse, liga para a linha de saúde 24 e a linha de saúde 24 entra na definição de caso suspeito, tem febre, mas é um telefone. É uma pessoa que está a atender o telefone, é um profissional de saúde que está a atender o telefone, tem critério suspeito e faz o teste. Pronto, mas essa pessoa fez o teste nesse dia, deu positivo nesse dia, não quer dizer que não se infecte daqui a 2 ou 3 dias. É muito mais importante estar alerta com os sintomas que nós poderemos ter e aí então fazer um teste, se houver sintomas, fazer o teste, que é um caso suspeito, é considerar um suspeito, do que estarmos a fazer testes indiscriminadamente. E ligar sempre para a saúde 24, não é por termos o centro aqui que agora vamos ali. Sempre para a linha de saúde 24, sempre à linha de saúde 24. A linha de saúde 24 faz a triagem necessária. Se vir que é uma coisa urgente, pode encaminhar para o hospital, assim como nós também podemos fazê-lo se vimos que é uma coisa urgente, se não, espere e aguarda para fazer o seu teste na Clídis. O que acontece é que nós temos mais de 85% de pessoas no país inteiro que estão no domicílio com sintomatologia leve, podem estar perfeitamente no domicílio, portanto as pessoas também podem aguardar o seu teste, a resposta ao seu teste no domicílio. E há aqui uma questão que também é importante, é que os testes neste momento ainda são limitados, ou seja, não há quantidade suficiente que possa dar resposta. E tal como a doutora disse, portanto, é preferível fazerem o teste aquelas pessoas que necessitam, que há alguma suspeita, e não fazer indiscriminadamente os testes. Aliás, essa foi uma decisão por unânime dos 5 conselhos do litoral alentejano. Nesta fase, com dificuldades que há em encontrar, ter número de testes suficientes, não avançar para essa medida. Não é por termos agora aqui o centro, todos vamos fazer, não é? Claro. É verdade. Óbvio, É verdade. óbvio. Então, obrigado por terem cá estado uma vez mais. Foi um prazer. Obrigado. Vamos tentar E fiquem em casa. Fica esse conselho. Vamos tentar voltar na próxima semana a juntar-se aqui no estúdio da Rádio Sines, Nuno Mascarenhas, o Presidente da Câmara Municipal de Sines, e a doutora Fernanda Santos, que é responsável pela saúde no nosso concelho, é a nossa delegada de saúde. Para todos, a continuação de uma boa tarde na companhia da Rádio Sines.